Então, vamos começar então. Depois, se chegar mais alguém, as outras pessoas se apresentam, a gente intera elas também do assunto. Mas antes da gente começar, efetivamente, eu gostaria que vocês se apresentassem, aproveitassem, fizessem uma propaganda da empresa de vocês, fala o nome da empresa, fala o que a empresa faz, né? Vendam seus produtos e serviços e fala a cidade de onde vocês são. Vamos lá. Quem Pode vai ir. começar? Pode ser você mesmo. Pode sempre, né, Ana? Sempre. Pois é. Então vamos lá. Meu nome é Tamires, tá? Eu tô com um time de peso aqui, a Raquel e a Tamires, que é minha xará também. Nós somos do SEBRAC, né? Cursos profissionalizantes aqui da unidade de Cachoeiro de Itapemirim. Então, nós somos aqui da Terra do Rei, né? Sim. A gente trabalha com curso profissionalizante, tá? Aqui na nossa unidade de Cachoeiro, nós temos o curso de manutenção de computadores e celulares, temos o curso de inglês, o de administração, atendente de farmácia e cuidador, né? Então, são os 5 cursos que a gente tem na nossa unidade aqui de Cachoeiro. Apesar de que a rede do SEBRAC, né, tem um portfólio maior de cursos. Mas aqui a gente atua com essas 5 áreas, né? Bacana. Eu sou do setor comercial da empresa, a Raquel é coordenadora pedagógica e a outra Tamires ali, ó, é do Aham. financeiro. Ah, que É bacana, do gente. financeiro, daí ela trabalha ali, atua bastante com a cobrança, né? Aham. Para a gente evitar ali os inadimplentes. Então, é basicamente isso. Ai, obrigada, gente. Sejam muito bem-vindas, tá? E se vocês quiserem, todos vocês quiserem deixar o contato no chat, também pode, tá? Deixar site, essas coisas, fiquem à vontade. Vamos lá, o Beleza. próximo. Quem pode ser o Pode, próximo? pode ser eu. Vai lá, João, se apresenta. Então, eu me chamo João Vitor, eu sou representante da empresa Casa das Bebidas. A gente é uma distribuidora aqui de Rio Novo do Sul. A nossa principal, assim, objetivo nosso é trazer diversidade para a cidade, né? A gente sabe que a cidade é uma cidade muito pequena, com muita dificuldade de conseguir coisas. Então, hoje o nosso principal objetivo aí é trazer maior diversidade de produtos, de coisas para churrasco, para o pessoal fazer em casa e trazer comodidade também para as pessoas, né? A gente trabalha com entrega e produtos variados. Tem desde cerveja, uísque, gin, cervejas mais caras, bebidas mais caras, até coisas mais baratas. Então, a ideia é essa, trazer a maior diversidade possível. Eu sou o representante da empresa em questão de administração. A gente tem mais 4 sócios, cada um faz uma área, né, uma parte da empresa. E é isso. É isso, obrigada, João. Seja bem-vindo. Se quiser, pode deixar seu contato aí no chat pro pessoal. Vamos lá, Fabíola, tudo bem? Bom Ei, dia. tudo bom? Bom dia. Chegou na hora da apresentação. Ah, joia. Quem quer se apresentar ou ainda tem o Carlos para se apresentar, se ele quiser também se adiantar? Meu nome é Fabiola, fico aqui em Cachoeiro do Itapemirim. Tenho duas empresas, uma de importação de insumos para o setor do granito, e a outra uma atacadista de óleo lubrificante e graxa. Bacana, bacana. É bem bacana as suas empresas, viu, Fabíola? Se É, quiser, deixa o contato no chat pro pessoal, tá tá bom? bom. Vamos lá, Carlos, você pode se apresentar? Sim, só um minutinho. Entra no meu? Ah, então, você quer entrar no seu aqui? Aqui a minha sócia vai entrar também. Tá, pode ficar à vontade. Só um minutinho. Pode falar sobre esse grupinho. Primeiro eu vou me apresentar, que a gente temos duas empresas aqui, né? Carlos, eu acho que a gente não tá te ouvindo. Oi. Ah, agora sim, voltou. Tá. Tô esperando entrar, que a gente tem duas empresas, né? A que eu tomo conta aqui é a empresa de saneantes, Uhum, né? A gente tem a fabricação de produtos automotivos e domo sanitário, aham. né? E a gente tem também a loja da fábrica, que Ah, aí seria a parte da minha irmã, que é Gisele. entendi, sim, que acabou de entrar. Tudo bem, Gisele? Pode. Aham. E você fica onde, Carlos? A gente fica na Serra. Ah, bacana. Beleza.
vocês. Então, se vocês quiserem, gente, sejam, né, todos bem-vindos primeiramente. Se quiserem, podem deixar o contato de vocês no chat, site, telefone, para os outros empresários conhecerem vocês. Então, vamos dar início ao nosso encontro. Eu vou tentar fazer da maneira mais enxuta possível, porque eu sei que tem alguns de vocês que estão com o horário apertado. E vou pedir para vocês desligarem o microfone por enquanto. Só para não dar microfonia. Isso. Obrigada, gente. Então, esse é o segundo encontro, né, da nossa jornada, né, dos 9 encontros do Projeto Brasil Mais. E hoje a gente vai falar sobre inovação, produtividade, e eu vou ensinar para vocês como é que faz o cálculo do indicador de produtividade, aquele que falamos lá quando eu apresentei o programa para vocês. Okay? Eu vou ensinar como é que calcula cada parte, né, do indicador, que a gente vai, na verdade, colher esses dados lá no 6º encontro. Então, gente, o que é inovação para vocês? Se vocês quiserem escrever no chat também, fiquem à vontade que eu leio aqui as respostas. Mas inovação para a gente aqui no Sebrae tem muito desse tabu, assim, na verdade, né? Que a gente vê no mercado, que às vezes é só tecnologia, é só investimento em aplicativo, em novos programas. E inovação, assim, apesar de ser isso também, para nós, ela é principalmente fazer diferente aquilo que a gente já faz, sabe? É ter novas ideias, é fazer coisas que vão melhorar a nossa produtividade, né, com pequenas mudanças que a gente faz. Porque bater na tecla a vida inteira, esperando colher novos resultados, não é uma boa estratégia, certo? Então a gente vem com a inovação justamente para a gente ver o que se pode fazer diferente na nossa empresa, no nosso mercado, no nosso segmento, pensar o que os nossos concorrentes não estão fazendo, né? Buscar, de repente, novas ideias de outros setores que possam ser adaptados para a nossa realidade. E aqui dentro do projeto a gente tenta priorizar na medida do possível, né? Esse que é o meu grande esforço de pensar em inovação gratuita, sabe? Às vezes são pequenos ajustes que vocês vão fazer no seu dia a dia para poder realmente reduzir custo ou aumentar faturamento, que é o grande objetivo nosso aqui. Então, a gente vem com uma proposta justamente porque, gente, porque existem muitas mudanças que estão acontecendo, principalmente depois dessa pandemia, né? A pandemia ela acelerou o consumo online, principalmente, né, pelos consumidores, né, pelos clientes em geral. Então, a forma com que as pessoas vêm comprando, seja serviço, seja produto, ou se você for uma indústria, ela está sendo diferente. As pessoas estão se comportando de uma maneira diferente. Antes o cliente, ele comprava, isso vamos botar 30 anos atrás, comprava porque o produto tinha qualidade, né? Tinha muito aquela propaganda, né, do Bombril, né, daquele rapaz que ficava naquele bacão preto e sempre falava, não, porque o nosso produto tem melhor qualidade, ele rende mais, ele é mais cheiroso. Ou então as geladeiras, né, da Brastemp, que sempre foram conhecidas por terem melhor qualidade. Só que hoje, só ter qualidade já não é um discurso que preenche as necessidades do consumidor, porque ele está muito mais empoderado, ele tem muito mais informação, ele quer, principalmente com a vinda, né, de muitas redes sociais, ele quer se relacionar com a marca, ele quer ter outras necessidades preenchidas e não somente a função básica de um produto, né? Eu compro um tênis hoje, por exemplo, não é só porque eu preciso de um calçado para andar, que é a finalidade, né? Não machucar os pés a fazer uma corrida, ao viver o meu dia a dia. Mas eu quero estar dentro da moda, eu quero ser estiloso. E não só isso, isso vem mudando conforme o passar do tempo, né? Eu quero sentir que eu tenho poder a usar aquela marca, por exemplo. Entendeu? Aquela marca, ela tem uma interatividade comigo nas redes sociais, nas suas propagandas, em campanhas no físico. Então, tudo isso vem trazendo muitas mudanças em que a gente precisa se adaptar a uma nova realidade. E aí que vem a inovação. A inovação a gente pensa para tanto poder antecipar, né, todas essas mudanças e poder se adaptar a elas,
quanto para não ser ficado para trás. Olha, quais ajustes eu preciso fazer na minha empresa, não só de marca, não só de marketing, tá? Também é levado em conta a gestão em todas as áreas que uma empresa possui, mas o que eu preciso fazer para poder acompanhar isso tudo, né? E para poder fazer a gestão da minha empresa ficar mais redonda no fim das contas. Também é um grande objetivo aí das inovações. E aí, o que acontece? Por que a gente precisa ser mais produtivo, né? A gente está aqui enquanto empresário para ganhar dinheiro, certo? As empresas têm essa finalidade bem concreta. E a produtividade, ela mede justamente isso, eu vou falar mais para frente com vocês, que ela mede o tanto de riqueza que cada pessoa que trabalha na empresa de vocês, ela está trazendo, né, para dentro da empresa. Então, a gente tem aqui uma frase do Paul Krugman, que é do Prêmio Nobel de Economia, e que ele fala que produtividade não é tudo, mas a longo prazo ela é quase tudo, né? A capacidade de um país de elevar o padrão de vida da sua população, ela vai depender exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção do trabalhador. O que ele quer dizer com isso? Isso ele está falando de um país, né, numa macroeconomia, vamos colocar assim, mas ele coloca que quanto mais alguém produz, maior vai ser a produção, né? Logicamente, maior vai ser a produtividade. Só que tem um detalhe muito interessante aqui. A gente não pode sobrecarregar nem vocês e nem a equipe de vocês, que já fazem muita coisa. Então, por exemplo, trabalhar a exaustão 18 horas por dia, ficar sem final de semana, né? Sem tempo para ter umas férias, né? E isso não é uma realidade sustentável, isso não é saudável nem para vocês nem para a empresa. Então não se aumenta a produtividade, né? A nossa ideia não é aumentar a produtividade aumentando o nível de produção, botando mais trabalho. Pelo contrário, a gente quer uma eficiência melhor. Quanto mais eu consigo produzir com menos tempo e menos esforço, melhor para a minha empresa, né? E é isso que ele quis dizer, né? No fim das contas, e é o que a gente pensa. Tá, e no final das contas, produtividade. A produtividade, ela precisa ser medida. Não só ela, como todos os indicadores das empresas, os indicadores chaves, eles precisam ser levantados, que foi o que a gente conversou individualmente no Encontro 1. Então, quando a gente mede, a gente tem dados de cada parte da nossa empresa que é estratégica, não só da produtividade, que ela também é um indicador, a gente consegue ter parâmetros para analisar uma tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu meço o meu faturamento, que é o mais clássico aí dos indicadores, se eu sei quanto de receita está entrando, quer dizer que eu posso tomar uma decisão para, de repente, olha, preciso aumentar o faturamento. Não, eu estou atingindo as minhas metas, a empresa está indo bem, está indo mal. Eu consigo ter esses parâmetros. E eu só consigo tomar uma decisão se eu tenho, né, é igual o exame de sangue que eu falei com alguns de vocês no primeiro encontro, né? Só vou saber se eu tô doente se eu fizer um exame e eu mostrar lá as minhas plaquetas. Então, os indicadores são justamente para isso. E quais indicadores que normalmente eles são acompanhados aí pelas, né, empresas? A gente mede faturamento, os custos, que são os mais clássicos, número de vendas, seja produto ou serviço. Indicadores ligados à qualidade são muito importantes também, né? Por exemplo, no caso lá do Sebrae, a retenção de alunos, ele é um indicador de qualidade, né? No caso do João, quantas cervejas estão ficando chocas no freezer dele, ou então não estão vindo corretamente, não estão sendo armazenadas corretamente, isso é um indicador de qualidade também. Satisfação do cliente é muito importante também medir, a gente saber se o nosso cliente está feliz, no fim das contas, porque a gente ganha dinheiro com os clientes, né? Então, a gente precisa saber se eles estão sendo bem atendidos, enfim. Desperdícios e a produtividade, que eu vou destrinchar agora para vocês. Então, como eu disse, tá? O indicador de produtividade, ele é a produção dividido pelos insumos, basicamente, e que eu vou medir o quanto cada pessoa vai trazer para dentro da sua empresa. Gente, até aqui tá tudo bem? Vocês estão, eu falo muito, tá? E eu tô tentando fazer bem enxuto para não tomar muito tempo de vocês, mas se vocês quiserem podem perguntar. Eu tô com o chat aqui aberto e podem abrir o microfone também, se alguém quiser falar alguma coisa, tá bom? Então tá bom.
Então tá bom. Então vamos lá. Então, por exemplo, o que seria medir a produtividade? Tem alguns exemplos ali. Quantos carros por trabalhador cada um produz dentro de uma fábrica, por exemplo, de carro? Quantos quilos de mel por colmeia um apicultor produz, né? Quantos alunos durante a prospecção, né, o Sebrae consegue trazer para dentro da sua sala, né, de aula? Quantos óleos, né, lubrificantes cada vendedor da Fabíola consegue, né, vender, e por aí vai. Isso, a grosso modo, é a produtividade. Só que quando a gente traz isso para dentro do projeto, eu não consigo, por exemplo, verificar uma empresa com a outra, sabe? Casar uma empresa com a outra, porque não é medir a produtividade de João Vitor, por exemplo, por cerveja, e a da Fabíola por óleo, não, a conta não casa, né? Eu não posso chamar cerveja com óleo. Então, como é que a gente faz? Naquela fórmula que eu falei com vocês. É assim que a gente sabe, por exemplo, a média de produtividade das empresas que estão no projeto, que é calculando faturamento bruto, diminuindo dos custos variáveis e dividindo pelo número de pessoas ocupadas. E agora eu vou explicar cada um desses indicadores, né, que estão dentro do indicador de produtividade, como é que calcula cada um deles, porque não é tudo que é faturamento bruto, não é qualquer coisa que entra nos custos variáveis e não é qualquer pessoa que vai entrar nessa conta. Mas antes de eu fazer isso, tem um aviso importante. Não quer dizer que uma empresa não deva medir os custos fixos. Pelo contrário, vocês vão continuar na empresa de vocês medindo tudo que vocês medem, né? O aluguel, o salário, isso tudo precisa ser contabilizado. Só que para efeito de cálculo dentro do projeto, né, a gente vai pegar somente esses dados. Por quê? Porque a gente precisa medir a eficiência de cada empresa. Então, a gente não vai pedir para vocês quanto é que vocês pagam de aluguel, por exemplo. Porque a gente precisa calcular em cima da mercadoria vendida, do número de matrículas fechadas. Então, a gente quer os custos e o faturamento ligados a isso, para a gente saber o quão produtiva a empresa está. Ok? Então, as outras coisas que vocês já medem vão continuar normalmente. Então, vamos lá. Faturamento bruto. O que é faturamento bruto? É toda a receita que entra na empresa. Então, tudo aquilo que entrou de positivo, de dinheiro, caiu na conta, é faturamento bruto. Porém, se esse saldo positivo tiver, por exemplo, uma venda de algum ativo, por exemplo, vamos supor que o João Vitor tinha um carro na empresa dele. Ele decidiu vender esse carro. Isso não entra na conta de faturamento bruto, porque a empresa dele é de cerveja. Então, a gente vai entrar o faturamento ligado às vendas dele. Então, se ele vendeu um carro, vendeu um freezer, vendeu uma máquina, né, vendeu um imóvel, isso não conta, porque a empresa dele não é de venda desses insumos, é de bebidas, então não vai entrar. Aplicações financeiras também não entram. Então, se tiver algum dinheiro da empresa que está numa poupança, ou se vocês investem o dinheiro da empresa em ações, ou em alguma outra aplicação financeira, também não conta. Tá? Então, a gente vai pegar só o faturamento ligado diretamente à venda, ou à produção industrial, ou ao serviço feito. É sempre direcionado ali, é todo o dinheiro que entra, de fato, das operações da empresa de vocês. Tudo bem? Tudo bem. Tá, qualquer coisa vocês falam, tá, gente? Vamos lá. Então, custos variáveis. Esse aqui é o grande gargalo aqui do cálculo da nossa produtividade. Por quê? Ele vai variar conforme cada empresa. Então, cada empresa vai ter um custo variável diferente. O faturamento bruto é fácil, né, de puxar as informações, mas o custo variável nem tanto, porque ele é o custo que vai variar conforme a sua venda ou a sua produção. Quanto mais alunos eu tenho matriculados, qual é o custo ligado por ter cada aluno lá dentro? Né? Quanto mais cervejas eu vendo, o que é que eu gasto para poder vender essas cervejas? Quanto mais óleo eu vendo, mais lubrificantes eu vendo, o que está ligado diretamente ao custo dessa venda, dessa produção, né? Você tem uma fábrica de tijolos, né? O que gasta para produzir os tijolos, por exemplo?
Então, é esse custo. E ele é o custo que vai variar conforme a minha venda, serviço ou produção. E aí, por isso que eu falei que é diferente. Porque, por exemplo, se eu tivesse um salão de beleza aqui, vamos supor, né? Que é bem fácil de entender. Água e luz é custo variável, porque quanto mais cabelo eu faço, eu corto, por exemplo, mais eu gasto com água, porque eu lavo o cabelo, e mais energia elétrica eu gasto, porque tem que secar o cabelo. Agora, na escola, por exemplo, lá no Sebrae, será que a água e luz ela vai variar? Às vezes não, ela vai vir mais ou menos a mesma coisa, às vezes varia porque é verão, porque é inverno, mas nunca porque tem mais alunos ou menos alunos. Às vezes tem uma pequena variação, mas não é algo expressivo, né? Por exemplo, se tivesse um escritório de engenharia, vai ser um custo fixo que vai vir mais ou menos a mesma coisa. Então, a partir do encontro 3, a gente pode analisar cada caso do que é custo variável, tá? Mas eu já vou dar um exemplo para vocês nessa tabela aqui. Deixa eu dar um zoom porque ela é bem pequenininha. Então, o que entra em custos variáveis? Geralmente, comissão sobre vendas, porque quanto mais eu vendo, mais eu pago o meu vendedor, né? Imposto sobre as vendas, principalmente quem é serviço, vai entrar um imposto sobre o serviço, o ISS, e tem outros impostos, custo sobre produto ou serviço. No caso, quem é comércio, tem matéria-prima, tem insumo. Quem trabalha com delivery, às vezes tem embalagem. Então, isso tudo entra, né? No caso de serviço, é um custo variável o cálculo da mão de obra, né? Se, por exemplo, eu pago o salário do professor, né, conforme hora-aula, é um custo variável, porque quanto mais aulas ele dá, mais eu estou pagando. Se for um salário fixo por mês, não é custo variável, é fixo, né? Salário fixo. Então não entra. Taxas de cartão, taxas de boleta, taxas em geral, frete, logística. Então, assim, vai depender do que vocês fazem, né? Quanto mais eu vendo, mais eu gasto. E no caso do comércio, tem uma observação importante, porque às vezes, por exemplo, igual agora, tem algumas lojas que eu estou atendendo, tá chegando o Natal, eles já estão fazendo estoque para o Natal. Esse investimento de estoque não é custo variável, porque a gente só vai medir o custo do produto ou serviço em cima da mercadoria vendida. Então, lá na frente a gente vai pegar o cálculo vai pegar o cálculo dos indicadores e eu vou... Gente, desculpa, tá passando um carro de som aqui do lado. Então, se vocês ouvirem, desculpa. Mas lá na frente a gente vai falar o mês para vocês, de qual mês que é que precisa ser levantado esses dados. E aí vocês vão levantar as mercadorias que foram vendidas, né, na época, nesse mês, e aí sim o custo variável vai ser calculado em cima dessa mercadoria que é vendida, tá ok? Ei, Rogério, bom dia, eu ia falar boa tarde, bom dia, chegou depois. Olá, bom dia, estou um pouquinho atrasado. Desculpa, um pouquinho, aí, tá? Chegou quase acabando, mas não tem problema, porque depois já tá acabando? Oi? Estamos no final. Mas eu vou mandar para quem chegou depois o link da gravação, então você vai poder assistir se você quiser depois. Ok, beleza. Tá bom? Você quer falar rapidinho do que é a sua empresa? Só para ficar registrado? Sim, posso falar. Uhum. Então, a gente trabalha no setor de gás e água mineral. E também trabalhamos com distribuidora de bebida. Né? Você fica onde? A gente atua em a região de Itarana. Okay. Itarana, Santa Maria, Santa Teresa, Itaguaçu. Ai, que bacana, sejam bem-vindos, tá? Então depois eu paro. Você é do Francisco, né? Eu vou pedir para ele te passar o link depois da gravação. Sim. Tá bom? Tá joia. Então, beleza. Obrigado. Nada. Então, gente, então os custos variáveis, só para recapitular, é aquilo que varia conforme a venda. Então, tudo aquilo que variar vai entrar no nosso cálculo da produtividade, que é o que a gente está falando aqui em cima, né? Vai entrar nessa conta aqui, ok? Então, vamos lá. O que não entra? O que não entra são os custos fixos. Então, tudo aquilo que não varia conforme a gente vende, a gente produz, né?
enfim, os nossos serviços, eles não vão entrar, que é aluguel, condomínio, IPTU, salários, contabilidade, internet, mas isso tudo vai variar conforme cada um de vocês. Então, seja para as empresas que eu atendo, o do Gustavo e do Francisco, eles vão orientar vocês, né, no futuro para poder saber o que exatamente vai e o que não vai na conta, mas isso só no 6º encontro, tá? Até lá vocês podem ficar tranquilos. E aí, por fim, nós temos o cálculo de pessoas ocupadas. Então, para fazer aquela nossa fórmula da produtividade, que é, né, o faturamento bruto, que é tudo que entra, menos os custos variáveis, que são os custos ligados ao meu operacional, né, dividido pelo número de pessoas ocupadas, né, agora nós vamos falar sobre as pessoas ocupadas, porque não é também qualquer pessoa que entra nessa conta, né, vão entrar aqueles trabalhadores ativos na nossa empresa, que são vocês, né, que são os donos da empresa, os sócios de vocês também contam, familiares que de repente estejam ocupados na empresa. Então, se eu tenho uma tia, se eu tenho uma sogra, um sobrinho que às vezes não está formalizado, mas ele me ajuda pelo menos 1 hora por semana, né, no mínimo 1 hora por semana, ele vai entrar nessa conta. Pessoas que estão de férias, né, tiraram uma folga aí, mas elas vão retornar ao trabalho, elas contam. Alguém que esteja em licença, né, por saúde até 15 dias também a gente vai entrar na conta. E profissionais da lei do salão parceiro, né, no caso não tem nenhum salão de beleza aqui hoje, mas eles incluem nesse raciocínio algum freelancer que tenha uma certa subordinação. Então, por exemplo, no salão de beleza, em que tem os cabeleireiros, né, muitos deles eles atuam em vários salões, eles são como se fossem autônomos, porém eles têm uma certa subordinação ao salão que eles estão trabalhando. Da mesma forma, o freelancer. Se eu tenho um freelancer que só faz umas artes para mim, por exemplo, um freelancer de design, né, mas eu só contrato pago, ele não veste meu uniforme, ele não responde pela empresa, ele não precisa bater ponto, esse não conta. Mas se eu tenho, por exemplo, um caso bem clássico, é de buffet empresarial, por exemplo, né, que eles têm os freelancers, os garçons são freelancers normalmente, eles não têm vínculo empregatício porque eles têm um MEI, mas eles sempre estão nos eventos, né? Então, e eles acabam respondendo de certa forma pela empresa, porque vestem o uniforme e tudo mais, eles contam. Então, todo mundo que tem esse caráter de subordinação da empresa, né, eles estão ligados à nossa empresa de alguma maneira, eles vão contar naquele cálculo. Agora, quem a gente não vai contar no cálculo? Estagiário e menores aprendizes, porque eles não têm responsabilidade sobre o trabalho, né, eles têm que ter um funcionário ou o dono tem que ser responsável por eles, então eles não vão entrar no cálculo, né? O pessoal terceirizado de manutenção, reparo, limpeza, né? Todo mundo que vai lá, um prestador de serviço que só presta um serviço e vai embora, esse não conta no cálculo da produtividade. E as pessoas com licença remunerada mais de 15 dias, licença maternidade, essas pessoas também não entram. Tá? Então eu vou recapitular rapidamente só para o Rogério que entrou depois. Rogério, ó, eu estou falando do cálculo da produtividade, né? O Francisco deve ter comentado com você que a gente vai coletar esses dados no encontro 6 e a gente calcula o faturamento bruto menos o custo variável dividido pelo número de pessoas ocupadas. Faturamento bruto é tudo que entra, com exceção dos ativos, né? Se eu vendi um carro, se eu tenho uma poupança para a empresa, isso tudo não é faturamento bruto. Então, mas é tudo que entrou. Custo variável é só aquilo que varia conforme a nossa produção. Quanto mais água, né, e gás eu vendo, né, mais eu tenho um custo ligado a essa produção. Então, tudo aquilo que vai variar conforme a minha venda, isso é um custo variável, né, e ele vai depender do tipo da sua empresa. Cada empresa vai ser diferente. E aqui tem uma tabelinha que fala o que entra e o que não entra. O que entra é só o que está em amarelo aqui. Mas o agente, né, o Francisco vai depois pegar com você e vai poder te direcionar melhor o que entra e o que não entra. E por fim, as pessoas ocupadas, que é que todo mundo que trabalha com vocês, só que com exceção que não entra essa tabela aqui, que é estagiário, pessoas terceirizadas, pessoas de licença. Essas não entram. Então, gente, olha,
foi esse o encontro. Tentei fazer assim da maneira mais enxuta possível. Eu vou mandar esse material para vocês assim que acabar a reunião, tá? Eu acho que eu cheguei a avisar para vocês, né, no encontro 1, eu não tenho certeza, mas a gente está em migração do nosso sistema. E aí sempre tem um termo de visita a ser assinado para computar a presença de vocês. Só que como o sistema está migrando, a gente está sem acesso a ele, porque ele vai ser lançado uma nova versão. Então a presença vai ser computada só com um vídeo mesmo, que os consultores do Sebrae vão analisar e vão registrar manualmente a presença. Mas no futuro vai chegar um termo de visita para vocês assinarem retroativo. É um linkzinho que você clica e coloca lá, confirmar, eu fiz o encontro, né? Porque aí a presença é computada e libera os encontros posteriores do programa para vocês. E aí, só falar agora só do próximo encontro, é o encontro 3. No encontro 3, o que a gente faz? A gente vai levantar todos os problemas da empresa, vamos categorizá-los, botá-los em ordem de prioridade, vamos definir um problema principal, que é aquele problema que realmente a gente percebe que solucionando ele vai aumentar a nossa produtividade. E esse problema e a solução dele vão virar um protótipo no futuro, ou seja, uma testagem que a gente vai fazer, um projeto, né? E os demais problemas a gente vai pensar em soluções também, porém vamos colocá-las num plano de ação para desenvolvê-las assim, de uma maneira um pouco mais suave. Mas basicamente a gente vai levantar os problemas e vai analisar as soluções deles no próximo encontro. E em breve vamos marcar com vocês, ok? Então, gente, era só isso. Muito obrigada pela participação. E eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar, antes da gente ir embora. Ana, só agradecer mesmo aí pela aula aí. Tá bom? Obrigada, João. Valeu. Nada. Então tá bom, gente. Então, olha, uma ótima semana para vocês. E em breve a gente vai marcar o encontro 3. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Carol. Nada, Tá joia. obrigada. Tchau. Valeu. Tá Obrigado. ok, Ana. obrigado, hein?